Bom dia, Jesus ao Senhor. Chegamos ao domingo na leitura do nosso alimento diário, com versículo para ler com oração, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20b, e fala: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Graças ao Senhor, amados, porque o Senhor ele tem nos dado tantas palavras maravilhosas e palavras frescas, atuais e com ilustrações do Antigo Testamento. E essas ilustrações nos trazem tantos benefícios e são sombras, do que viriam a acontecer. Então Deus, na sua soberania, ele deixou tantos exemplos na Bíblia para que nós não caiamos nas mesmas situações. E para começar nosso desfrute, eu gostaria de ler Colossenses 2, 16 e 17, que fala assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, amados, tudo é sombra. Tudo. Você pode perguntar, para que a gente estudar tanto a história do povo de Israel? Para que a gente repetir tantas passagens que a gente já sabe até de cor? Mas, amados, Deus, ele é soberano, ele é sábio e ele quer nos ensinar muita coisa com essas passagens. Vamos lá, o tema é o segredo para entrar no descanso de Deus, crer e obedecer. Êxodo 14, ele começa a mostrar um quadro onde o povo de Israel ele estava na trajetória para Canaã, e ali no deserto, onde Deus ele mandou o povo recuar, um caminho que deveria ser tão fácil e em termos rápidos, mas se tornou difícil, aos olhos humanos. Mas Deus é soberano, porque o povo de Israel ele não estava pronto para seguir esse caminho fácil, caminho rápido, porque o povo não era unânime e o povo ainda estava carregado com as tradições ali do povo gentil, o povo egípcio. Então Deus ele precisou trabalhar no povo de Israel. Ele precisava lapidar, e foram 430 anos, amados, vivendo uma cultura pagã, uma cultura politeísta, onde eles não tinham oportunidade de ter contato com sua história, que era Jacó, Abraão, Isaac, onde Deus, a promessa de Deus foi revelada ao povo. Então eles perderam um pouco a sua origem. Então Deus ele precisou trabalhar no seu povo e tirar essa carga, tirar esse Senhor Jesus, essa contaminação que eles sofreram no Egito. Aí fala o 14:1, fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, assim, o povo, imagine
os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens, né? Na mente humana, era loucura que o povo, né, o povo ali estava naquele deserto, e aí, né, o Deus ele mandou retroceder, ou seja, ir para o mar, próximo ao Mar Vermelho, né? Então, assim, o caminho se tornou mais longo, e era ilógico isso, mas Deus ele tinha um objetivo com isso, né? Porque os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Então, quando o povo retrocedeu e ficou diante do mar, e ali em Baal-Zefron, então Faraó dirá dos filhos de Israel: então estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Aí o Senhor falando, né? Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Então Deus ele revelou, né, que ele ia fazer algo maravilhoso. Deus ele queria ensinar uma grande lição ao povo judeu. Então, mas assim, Moisés, ele já sabia o que o Senhor ia fazer. Moisés não duvidou, mas o povo, né, o povo se mostrou um povo preocupado consigo mesmo e com suas coisas. E nesse grande acontecimento, o que acontece? O povo ele murmurou contra o Senhor. E o povo ele reclamou, né? Porque principalmente quando ele viu, né, Faraó chegar ali diante deles. Aí no versículo 5 fala assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. E mais adiante fala assim: Senhor Jesus, o povo de Israel falou: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Então o povo murmurou diante de Moisés, porque o povo não conhecia os caminhos do Senhor. O povo de Israel não conhecia a maneira do Senhor trabalhar. O Deus de Israel era um Deus desconhecido para seu povo. O povo de Israel, o povo ali, por ter passado tanto tempo no Egito, eles se acostumaram com a forma de adorar pagã de muitos deuses. E a troca era uma troca por interesse. Eles oraram, o povo pagão, eles oram, eles pedem a seus deuses, né, para os livrar de alguma coisa, e é sempre a base é interesse. Se eles oram ao Deus do sol, ao Deus da chuva, mas aqui, irmãos, Deus ele queria se revelar ao povo. E uma parte do alimento diário fala assim: Moisés era o único que conhecia o Senhor e seus caminhos, e recebeu da parte dele a ordem para que o povo, em vez de reclamar, marchar. Às vezes temos problemas na igreja e ficamos discutindo opiniões. E em vez de ficarmos discutindo, vamos marchar. Marchando, tudo se resolve. A igreja precisa marchar como um exército, numa mesma direção, em ordem e na mesma cadência. Então, louvado seja o Senhor. Isso acontece muito conosco na igreja.
Então, o que é que o Senhor quer hoje, amados? Dos seus filhos, é que nós possamos marchar. Muitas vezes nós reclamamos da liderança, nós reclamamos de irmãos, né? Mas quanto mais reclamamos, mais parado e prostrado nós ficamos no deserto. E aos poucos nós vamos ficando inativos na igreja. Então, irmãos, precisamos crer no Senhor e precisamos obedecer. Então, Moisés, ele conhecia os caminhos do Senhor. Ele cria que o Senhor ali, né, por mais que ele soubesse que, né, não soubesse do que iria acontecer, mas ele no seu interior, ele cria que o Senhor ia providenciar algo, ia ser grandioso. Mais adiante fala assim: nas experiências de desespero, quando nos vemos encurralados num beco sem saída, esgotadas todas as possibilidades de livramento, precisamos reconhecer que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que seus pensamentos são os mais altos que os nossos pensamentos. Então, amados, não limite Deus. Não queira limitar o Senhor. Deixe que o Senhor, né, faça maravilhas no nosso meio, na sua vida. Às vezes nós vivemos uma vida medíocre, uma subvida diante do que o Senhor pode proporcionar a nós. Então o Senhor, ele quer nos dar coisas maravilhosas. O Senhor, ele quer propor coisas grandiosas na nossa vida, mas nós não permitimos por reclamar, né? Reclamamos muito de irmãos, reclamamos do nosso cônjuge, reclamamos, né, do governo, reclamamos do nosso emprego, reclamamos dos nossos filhos. Então isso impede, amados, que o Senhor avance na igreja. Isso impede de o Senhor nos alcançar. E para terminar, eu gostaria de ler mais um trechinho que fala assim: atentemos para a advertência registrada em Hebreus. 2 itens fizeram com que a parte do povo de Israel não pudesse entrar na terra de Canaã: o coração perverso de incredulidade e a desobediência. E Isaías 40:31 fala assim: Senhor Jesus, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, amados, não caminhe com suas próprias pernas, não se ache capaz, né? Não confie na sua capacidade, não viva pela sua capacidade. Experimente o guiar do Senhor, experimente o cuidado do Senhor. Para isso precisamos renunciar a quem nós somos, para isso precisamos renunciar ao que temos, para que o Senhor, ele tenha um caminho. Então vamos deixar que o Senhor nos conduza, vamos deixar que o Senhor nos leve pelo caminho, né, que Ele sabe o que é melhor para nós, o caminho dele. Então louvado seja o Senhor. Amém.